Dos sumérios ao babilônios, veja como surgiram as primeiras cidades, a escrita cuneiforme e os avanços que moldaram a história da humanidade. Não podemos deixar de falar da Suméria, que foi a primeira civilização a desenvolver uma forma organizada de matemática. Os sumérios viveram na antiga Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, e desenvolveram uma forma organizada de matemática aproximadamente por volta do ano 3500 a.C. Os sumérios registravam seus números em tábuas de argila, usando um estilete para fazer marcas em forma de cunha na argila macia. Foram os primeiros tablets, né? A matemática dos sumérios era baseada em um sistema de numeração sexagesimal, em agrupamentos de 60 em 60. Um outro tipo de contagem foi a contagem dos dedos, cada um valendo uma dúzia, e a contagem das falanges pelo polegar oposto. Para os cálculos, os sumérios utilizavam objetos que, de acordo com a forma e tamanho, representavam as diferentes ordens de unidade do sistema sexagesimal. À esquerda, nós estamos vendo aí que eles usavam bilhas, cones e esferas. Por volta do século 17 a.C., os algarismos sumerianos foram modificados, passando a estar dirigidos para a direita, como na tabela acima. Um processo posterior consistia em organizar as contagens por colunas. Acredita-se que este método de cálculo deu origem ao ábaco. Vejam aí na tabela a representação do número 3684. A contagem de tempo atual tem a influência do sistema criado pelos sumérios. Eles elaboraram um calendário que dividia o ano em 12 meses de 30 dias, os dias eram divididos em 12 períodos e cada um destes períodos em 30 partes. Os meses começavam com a lua nova. A precisão desse calendário é fantástica. Você sabia que o sistema de coordenadas usado em dispositivos de GPS também é baseada no sistema sumério de numeração? Os sumérios fundaram inúmeras cidades, entre elas a célebre Ur, que foi um centro científico e espiritual onde seus sábios desenvolveram importantes conhecimentos. Os sumérios também eram exímios na arte de curar, com o uso de ervas medicinais e pedras preciosas. Possuíam profundos conhecimentos astronômicos e tornaram-se os maiores matemáticos dos tempos antigos. Os sumérios viveram pacificamente até que os sábios compreenderam que era tempo de partir. Desde então, a capital da Suméria passou a se chamar Babilu, e os povos daquela região passaram a se chamar babilônios. O sistema de numeração babilônico fazia uso de dois tipos de símbolos, o cravo e a asna. Enquanto o cravo se referia à unidade, a asna representava uma quantidade igual a 10. Assim como a dos sumérios, a matemática babilônica era baseada no sistema sexagesimal, ou seja, na base 60. Utilizavam um sistema de numeração cuneiforme, que era escrito em tábuas de argila. Plimpton 322
é a mais renomada de todas as tábuas cuneiformes matemáticas, desde que foi publicada em 1945. Esta imagem é de Christine Probst e esta imagem é o anverso da placa. A Plimpton 322, não sei se é assim que se pronuncia, registra um conjunto de números que obedecem ao Teorema de Pitágoras. Essa tábua de argila é um problema de matemática, provavelmente um dever de casa, que pede o comprimento da diagonal do quadrado, dado o comprimento do lado sendo 30. Essa tabuleta de argila é uma tabuleta de matemática, ou seja, geométrica algébrica, semelhante à geometria euclidiana. Essa peça está no Museu do Iraque, datada de 2003 a 1595 a.C. Esse texto cuneiforme contém receitas culinárias que datam do período da Antiga Babilônia, que é 1900 a 1600 a.C. É o anverso da placa. Gente, que curiosidade! Gostaria de ter essa receita. Aqui a gente tem uma das tábuas cuneiformes da Babilônia, originárias do segundo milênio antes de Cristo, preservadas pelas escolas de escribas com o registro de exercícios e cálculos feitos por professores e alunos. Esta é uma tábua de argila babilônica datada do ano 600 a 500 a.C. O conhecimento da matemática babilônica é derivado de centenas de tábuas de argila descobertas desde a década de 1850 e com certeza muitas mais ainda serão descobertas. Aqui nós temos uma tábua matemática de diagramas geométricos e números da antiga Babilônia. É uma coleção de Yale. Esta tábua mostra um diagrama de um trapézio, uma figura muito comum na matemática da antiga Babilônia. A maioria das tábuas de argila recuperadas datam de 1800 a 1600 a.C. e abrangem tópicos que incluem frações, álgebra, equações quadráticas e cúbicas e o Teorema de Pitágoras. Os jardins suspensos da Babilônia são considerados uma das 7 maravilhas do mundo. Imagina-se que eles teriam sido construídos na Babilônia, localizada na região onde está o Iraque, mas não há comprovação. Os jardins teriam sido uma obra do rei Nabucodonosor no século VI a.C., sendo uma grande marca de seu reinado, conhecido por sua imponência. Os jardins eram compostos por 6 terraços construídos como andares. Estima-se que cada andar tinha cerca de 120 metros quadrados, apoiado por colunas. Cada um desses andares era cheio de árvores frutíferas, bichos exóticos e esculturas de deuses. Por serem próximos ao rio Eufrates, os jardins teriam um sistema de irrigação fluvial, que possibilitava que sempre estivessem floridos e vistosos. Acredita-se que havia uma equipe de pessoas escravizadas, escolhidas por serem jardineiros experientes nas cidades conquistadas na Mesopotâmia, para cuidar dos jardins, e guardas que protegiam a entrada e a saída. Apesar das inúmeras descrições de antigos historiadores, como Heródoto e Estrabão, não há evidências arqueológicas concretas que confirmem a existência dos jardins suspensos da Babilônia.
Em consequência, alguns estudiosos acreditam que esses jardins nunca existiram, que são o produto de criação mitológica ou ainda foram confundidos com outras estruturas da época. Os jardins suspensos da Babilônia, envoltos em mistério e fascinação, permanecem um símbolo de engenhosidade humana e beleza natural, inspirando a arte, a literatura e a cultura popular até os dias de hoje. Aqui estão os créditos da pesquisa. Você pode encontrar muito mais informações a respeito. Eu sou a professora Ivanir Sanches, graduada em Artes Plásticas, Matemática e Pedagogia. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal. Este é o canal Matemática e Companhia.